vai me ajudar a ler Isaías 21 ao vivo, todos os dias, 3 horas da tarde, falando sobre sonhos e visões. Então, foi me pedido para ler e tentar interpretar Isaías 21. Apocalipse já tem aí no nosso canal, texto por texto, versículo por versículo. Então vamos ler e compreender o capítulo 21 inteiro, tá? Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vem o sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. 2 pontos. O pérfido procedimento perfidamente. Eu não sei o que é pérfido. E o destruidor anda destruindo. Sobe. O Elão, Sítia, Média, já fiz cessar toda gemer. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia. Lombos é as costas. Dores se apoderaram de mim, como as de perturientes. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaço-me e não posso ver. Então, ou seja, ele está citando aqui um sofrimento, né? Nos lombos, dor nos lombos, cansaço, enfado. Possivelmente um tempo de cansaço, um tempo de enfado. O título é Profecia contra a Babilônia. O meu coração cambaleia. Essa Babilônia pode ser a Babilônia mesmo, né? E pode ser um poder que vai vir, um poder religioso. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia e dores, né? O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em temores. Então, a noite que ele desejava se tornou em temores. Mostra uma visão com medo. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Então é chamada para a guerra. Levantai, ó príncipes, e untai o escudo. Essa untai é pegar o escudo, mas também eles molhavam o escudo com óleo para escorregar na hora que o cara batesse. Mas é pegar o escudo. Pois assim me disse o Senhor: vai, põe por atalaia, ou seja, Deus disse para Isaías falar. E ele que diga o que vi. Ou seja, diga o que você vê. Quando vi uma tropa de cavaleiros dos 2 a 2, uma tropa de jumentos, uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então, é porque as profecias são dadas em códigos, né? Então, Atalaia gritou como um leão. Atalaia gritar como leão é lei. Aí associa falar e leão. O Senhor sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente durante o dia e guarda-me a noite inteira. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ela a voz e disse: caiu a Babilônia, e todas as imagens e esculturas dos seus deuses jazam despedaçada por terra. Ó povo meu, debulhado e abatido como o trigo da minha eira. Então aqui é sobre a queda da Babilônia. A moral da história é: quem é a Babilônia? A teologia católica diz que é a Babilônia mesmo. A teologia evangélica diz que a Babilônia são os católicos. E alguns teólogos acham que a Babilônia é a própria Israel, outra acha isso. Então cada um acha uma coisa, né? O negócio da profecia é isso aí, né? A Babilônia é um poder político, tá? A Babá é um poder político e religioso. Quando a gente lê as profecias, não pensa assim: é Deus e Israel contra o mundo inteiro. Não. A profecia, ela é isenta. Pode ser Deus avisando alguma coisa errada ou com a participação de Israel. A Babilônia tinha como destaque a religião política
andavam juntos. Então, um líder babá, um líder babá era um líder babilônico, ele também era um líder religioso. Isso também acontecia com Israel. Um fariseu era tanto como se fosse um deputado, como ele era um líder religioso. Isso também aconteceu com Roma. Um padre, um papa, um bispo, ele era tanto poderoso na religião quanto na política. Mas isso também acontece com Israel. Os dominadores da terra hoje são religiosos e judeus. Então, nós não sabemos bem de quem é a Babilônia. Estou citando relatos, né? Os judeus acham que é a própria Babilônia. Os católicos acham que é a queda da Babilônia. Os crentes acham que a Babilônia é os católicos, né? E aí, alguns acham que a Babilônia são os dominadores da terra, que seriam aquele povo que manda na terra. Eles também são religiosos. Você está entendendo? Quem manda na terra são religiosos. Agora são religiosos do dinheiro, né? Tem muito poder. Então essa Babilônia é um poder político religioso. Ela também aparece no livro de Apocalipse. Você entendeu a filosofia da Babilônia? Que a Babilônia ela não separava muito religião de política. A Babilônia ela era política e religiosa ao mesmo tempo. Do jeito que um líder, por isso que, né, quando eles faziam uma estátua, você tinha que adorar aquela estátua, porque aquele líder era como se fosse um deus. É isso que também alguns partidos querem fazer isso, né? O político como se fosse um deus. Você não pode nem tocar, nem falar, nem olhar, nem... Tá entendendo como é a coisa? Em alguns países, os políticos são deuses. Ai de quem falar, não morre. Países teocráticos, países violentíssimos, tá entendendo? Se você disser que o político é feio, fulascou. Oxê! Então assim, a Babilônia tinha essa característica. A religião deles e a política andavam juntos. Eles não separavam religião e política. Eles eram uma coisa só. Então, quando se fala em Babilônia, se fala de um poder político dominante. Político religioso. Você está entendendo? Esse mesmo poder da Babilônia aparece lá com a prostituta sentada no chifre da besta. Então, nós não podemos dizer que é a Igreja Católica, nós não podemos dizer que é judeus, nós não podemos dizer que é crente. É um poder político, religioso, social. Entendeu? Seria aquele grupo de dominadores da terra? Me parece, né? Porque eles também são políticos e também são religiosos. São religiões de política. Não é só assim, partidozinho que gosta, mas é uma questão, quando se une as duas coisas, se torna uma grande potência. Uma força muito grande. Aí diz assim: ouvindo do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. A profecia contra Dumá. Sentença contra Dumá. Grita-me de Seier. Seier era um lugar chamado Seier, ou Seier. Guarda o que a hora estamos à noite. Aguarda a hora. Respondeu o guarda. O guarda é o guardião. Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai-vos. A noite está ligada a momentos que você, de certeza, que a gente não sabe o que está acontecendo. Amanhã significa um novo horizonte, uma nova vida. Seria uma religião onde Mamon está entronizado? Exato. Cristina, você é maravilhosa. Seria uma religião onde Mamon está entronizado. Alguns achavam até que eram os crentes, depois acharam que eram católicos, depois acharam que eram judeus, né? Porque os judeus são muito poderosos, né? Tem grupos secretos muito poderosos dominando o mundo. Então, na minha opinião, eu acho que esses grupos secretos são a Babilônia, é um grupo que domina, né? Profecia contra a Arábia. Aí lá vem a Arábia, que já existia na época, né? Mas essa Arábia aqui não é a Arábia, seria algo espiritual. Você está entendendo? Mesma coisa da Babilônia. Do mar também seria um estágio como Filadélfia. Filadélfia não é uma Filadélfia mesmo, não. A Laodiceia, não seria Laodiceia mesmo. Seria crente Laodiceia, crente Filadélfia. Você está entendendo? Não é uma cidade edificada de pedras, mas um tipo de comportamento.
como os nazarenos, né? Nazarenos era um palavrão, porque os nazarenos eram nojentos e enojavam todo mundo, eles odiavam todo mundo, eles desprezavam todo mundo e eram desprezados. Exato, Silvia, você está certíssima. Profecia contra a Arábia, sentença contra a Arábia, deixando bem claro, não são países nem lugares, são situações como Laodiceia, Pérgamo, entendeu? Sentença contra a Arábia, nos bosques da Arábia passei a noite, as caravanas de Dedânitas, são linguagem antiga. Aí ele fala sobre código, ele joga código, né? Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema, levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, e de diante das espadas nuas, de diante do arco armado, e de diante do furor da guerra. Então, ele aponta uma guerra naquela região. A Arábia pode significar um povo e pode significar um estilo de vida, ou uma região inteira. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como o de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. Aí é uma profecia da queda de um lugar, que hoje quase ninguém conhece, Quedar. E o restante do número dos frecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuído, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Amém. Capítulo 21 de Isaías. A questão das profecias da doutrina das últimas coisas, chamada escatologia, é porque a escatologia, ela é um barco em cima de um mar com ondas. Muito difícil qualquer teólogo chegar e dizer é assim, será assim e é desse jeito. Ou, o que nós podemos dizer é, supõe, acredita-se que é assim, né? Eu nunca fiz estudo de escatologia, porque também nunca gostei muito de escatologia, apesar de trabalhar com sonhos e profecias. Mas, na minha opinião, ler o Apocalipse como fosse um sonho foi maravilhoso, porque me deu luz e deu luz a vocês diferentes. Então, essa Babilônia, Quedar, esses lugares, podem ser lugares fictícios, como Serda, Esmirna, Laodiceia. Apesar delas terem existido, aquela profecia contra Laodiceia não é contra a cidade de Laodiceia, mas sim contra o estilo de vida de Laodiceia. Então, a profecia contra a Babilônia não seria Babilônia lugar, Babilônia lá, que hoje a Babilônia ela não tem muita força mundial. A Babilônia seria um poder religioso e político ao mesmo tempo. E essas cidades de Quedar, os frecheiros, essas coisas, seriam o poder desse grupo chamado de grupo babilônico. Você está entendendo? Sim ou não? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Depois vamos para o próximo capítulo, tá? Se tiver alguma pergunta ou tiver alguma afirmação, pode dizer, estamos aqui para ler. Amanhã iremos para outra visão de Isaías do anjo. Vocês vão dizendo aí, a gente vai lendo e tentando interpretar. Ao vivo, Celso, eu estou com a Bíblia aqui, ó. Tá bom? Então, que Deus nos dê a graça e a luz de interpretar isso aí, tá? A Bíblia não tem rodapé, né? Ó, o pastor está lendo rodapé, eu tô não. Essa Bíblia é da minha mulher, tá? Então, a Babilônia, na minha opinião, concluindo, a Babilônia é um poder sociopolítico religioso. Aí, algumas religiões não podem nem dizer o nome, né? Não pode dizer não. Tem religiões muito fortes, consideradas violentas, né? Que eles agem na área sociopolítica. Tem religiões secretas que dominam o mundo. Tem religiões fortes, né? Que querem dominar o mundo. Essa Babilônia aí, ela pode também ser um poder político religioso, ou seja, pessoas que fazem da política uma religião. Muitos estão na política, não é porque gostam não, é porque eles são aqueles grupos chamados herodianos. Os herodianos,
eles não eram apenas babões de Herodes. Os herodianos, eles eram fanáticos por política. O Deus dele era o trono. Você está entendendo? Do mesmo jeito que tem hoje, que o Deus é o sexo, hoje o Deus é o mamon, e também o trono. O cara morre, mata e faz qualquer coisa pelo trono, mesmo que seja temporário. Quem é que entendeu aí? Eu quero dar a dica para você. Dê uma olhadinha aí, Apocalipse como se fosse um sonho, que você vai gostar. Quando se vai lá no versículo 3 do capítulo 21, em lombos cheios de enfermidade, seria um tempo muito de pestilência. Sim. Seria uma queda dessa Babilônia em meio a um pampam? Sim. Sempre reinos se levantam com pampam e caem com pampam. A América, ela caiu com pampam. Mas também houve uma maldição, a maldição da Europa, né? Que eu vou falar agora também. Quem é que tá entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Esse gato é tão sabido. É.